Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar com o Rodolfo Nogueira. Ele vai falar com a gente sobre a paleoarte. Ele é um paleoartista, você sabe o que é isso? Bom, a gente vai fazer com ele essa viagem aí no tempo, através da pré-história, conversando na verdade sobre esse seu trabalho de recriação dos animais extintos, né? Rodolfo Nogueira, ele já foi capa de revista, digo, sua obra, seu trabalho, capa de revistas científicas muito importantes, como Nature, como a Scientific American, como a revista super interessante no Brasil. Ele também é o ganhador de grandes prêmios, vários prêmios aí no Brasil e no mundo, como, por exemplo, o Prêmio Jabuti de Literatura. Ele ilustrou um livro muito legal. Se vocês viram o nosso vídeo de chamada para a live, vocês veem que no fundo lá do vídeo tem um dinossauro olhando para o horizonte, né? E esse dinossauro foi feito pelo Rodolfo Nogueira, né? O Rodolfo está chegando aí. Enquanto ele chega, eu vou pedir que vocês façam o seguinte: eu vou pedir que vocês apertem aí esse aviãozinho e convidem as pessoas que vocês conhecem, os seus contatos, para assistir a nossa live. Estou falando com ele aqui. Desculpem, a gente teve um pequeno probleminha. Eu apertei o botão errado aí e saí, mas já estamos de volta. Bom, o Rodolfo vai conversar com a gente, além desse trabalho da paleoarte, né, sobre a sua história de vida, que é muito interessante. Você é um tipo de pessoa que persegue seus sonhos? Você acha que você pode realizar os seus sonhos mesmo quando eles parecem, assim, à primeira vista, impossíveis? Bem, a gente vê que o Rodolfo foi atrás desse sonho dele de menino, né? E conseguiu aí, através dos seus sonhos, realizá-los, realizar os seus desejos, né? De recriar os dinossauros e se transformar aí num ícone da paleoarte no mundo. Na verdade, ele deu início aí a um método que conquistou, né, as revistas e as edições científicas, né, no mundo inteiro. Estamos esperando o Rodolfo chegar. Ele me falou que já está chegando aí. Deixa eu só mandar uma mensagenzinha aqui para ele. Enquanto isso, pessoal, eu vou pedir que vocês façam um favor. Vocês veem aí um aviãozinho, e aí eu vou pedir que vocês apertem esse aviãozinho para chamar as pessoas. Porque o Instagram tem demorado um pouquinho para chamar as pessoas, mas aí a gente pode fazer essa ajuda para... o Rodolfo chegou aqui. A gente pode fazer essa ajuda para o Instagram, né? E apertar esse aviãozinho aí, compartilhando com as pessoas do nosso conhecimento aí, com os nossos contatos. Tá bom? Vou chamar o Rodolfo aqui para conversar com a gente. Ok. Saludos, Rodrigo. Como está? Aqui. Ele está. Olá, Ah, olá! tudo legal, Rodolfo? Tô legal, cara. E você? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir direitinho e me ver também? Te ouço. Não tá muito bom, mas eu acho que é porque meu aparelho não é muito bom. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Se eu colocar o microfone mais perto aqui, você me ouve melhor? Não, dá na mesma. Não, mas tá bem, tá dando pra ouvir tranquilo. É. Então tá, eu queria, em primeiro lugar, né, te agradecer muito pela sua gentileza de estar aqui com a gente essa noite. Muito prazer em falar com você. Estou super empolgado pela nossa conversa. Obrigado porque você aceitou prontamente o nosso convite. Estamos aqui maravilhados. Eu fiz várias enquetes em relação a aqui nos stories do Instagram. As pessoas participaram. Mas, de qualquer forma, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente, viu?
Ah, que massa, Márcio. Obrigado eu, cara. É uma honra, pô. Imagina. Me sinto muito privilegiado, lisonjeado até. Obrigado. Nós estamos, nós estamos também, porque é sempre bacana a gente ver um brasileiro, né, que acontece, um brasileiro que o mundo conhece, um brasileiro que, a partir do seu trabalho, que a partir das obras das suas mãos, né, consegue conquistar as pessoas, consegue conquistar o mundo. E é isso que você tem feito, né? O mundo conhece o Brasil, o mundo conhece os dinossauros brasileiros, o mundo conhece essa grande arte da história, né? De recriar a história ou a pré-história através de você, né? Muito obrigado Uau, porque você foi atrás dos seus sonhos e como exemplo para tanta gente, né? Você está chegando aí onde os grandes chegam. uau, que lindo ouvir isso, cara. Uau, obrigado. Nossa, que Olha legal. só, a gente, eu tentei pensar numa questão assim, para a gente não entrar no lugar comum, mas não tem como fugir dessa primeira questão que eu acho que vai ser um lugar comum. Porque até ver a sua entrevista no Fantástico, eu não sabia que existia uma área específica que tratasse da recriação dos dinossauros. Eu pensei que qualquer um que desenhasse poderia chegar e fazer um dinossauro, mas você explica que não é bem assim, né? E aí eu fiz uma Nossa, enquete, eu perguntei às pessoas se elas conheciam o que é um paleoartista, que paleoarte. E 76% das pessoas que responderam disseram que não conheciam. Então, eu não posso fugir dessa questão. Por favor, explique para a gente, Rodolfo, o que é paleoarte. nossa, que legal você ter feito essa pesquisa, cara. Eu acho que nunca foi feito isso, e assim, realmente as pessoas ainda não conhecem o que é. É uma modalidade da ilustração científica especializada em reconstruir, em representar, né, colocar no presente de novo, representar animais extintos. Então, a paleoarte ela junta o que você sabe sobre a paleontologia, sobre o passado da Terra, a arte, né? Então você aplica a arte à paleontologia e você consegue traduzir esses dados numa imagem desse passado em vida, assim, como se fosse vivo. Não tem outro jeito de ver o passado se não for assim, né? Aplicando a arte à paleontologia, à paleobiologia e etc. Então, a paleoarte é isso, a arte de representar animais extintos. A arte de desenhar A, dinossauros. a arte de trazer dragões de volta à vida, né? É isso. Bem Exatamente. legal. Eu fiquei assim fascinado vendo alguns dos seus vídeos e vendo como é minucioso você pensar no tamanho do cérebro do dinossauro, você pensar no que tinha dentro de uma vértebra. Então, para fazer essa sua questão, né, da paleoarte, essa sua arte, você não pode ser apenas desenhista, você não pode contar apenas com o seu talento de desenho, você tem que conhecer várias áreas, você tem, eu acredito, né, que você tem que conhecer fisiologia animal e assim, fisiologia de animais pré-históricos, você tem que conhecer anatomia, você tem que conhecer paleontologia, história, biologia e assim vai. Exatamente, cara. Na verdade, quanto mais você souber, quanto mais conhecimento você tiver, mais acurado você vai ficar, né? Então, você pode chegar num nível de poder representar as nuvens que estavam no local, né? Então, se você tem um conhecimento daquela região, se tinha uma serra, se não tinha, se era litoral, se tinha floresta ou não, você vai saber prováveis nuvens mais parcimoniosas que estão lá. Se é entardecer, um tipo de nuvem, se é amanhecer, um tipo de nuvem. Isso intuitivamente já traz para a gente se você está vendo um pôr do sol ou um nascer do sol. Então, só te dando um exemplo de como o conhecimento pode aprofundar assim, a um nível infinito. Né? Então, na verdade, se você conhece o cérebro do dinossauro, você vai saber as áreas que ele estava mais desenvolvido. Então, se ele tinha uma visão, uma área do cérebro responsável pela visão bem desenvolvida, então isso é parcimonioso pensar que esse bicho tinha bons olhos, né? E como que são os animais que enxergam bem hoje? Tem olhos grandes ou pequenos? Então isso vai influenciar na aparência dele, né? E em tudo que você puder, assim. Então, na verdade, é uma área muito extensa e completamente interdisciplinar, assim. Então, é uma área em que a arte serve à paleontologia e faz uma interface, né, entre o público leigo e a academia. Assim. Você então é um tradutor, né? Eu gosto de pensar isso, cara. Eu sou um tradutor dos dados da ciência
para uma linguagem mais palatável. Que fascina, né? Eu vi alguns dos seus vídeos e também das suas ilustrações. Eu até coloquei no nosso vídeo de chamada da live uma foto sua, né? Uma ilustração que você fez com um livro que você foi ganhador do Prêmio Jabuti em 2018, se eu não me engano. Isso. E eu achei aquilo fascinante, o dinossauro em cima de uma rocha, olhando pro horizonte. Como é que você pensa nessa questão toda? Assim, o dinossauro está olhando o horizonte, o dinossauro tem que ser assim ou assado. Como é que essa criatividade, que essa ideia surge? Cara, no caso de uma obra complexa, assim, como foi o livro, como é um livro, né? Ou às vezes uma série, uma animação, alguma coisa, um filme, a gente não tem só a camada da representação do animal, né? Então você não tem só anatomia ali. Você pode pensar outras camadas para deixar isso mais atraente, mais fácil de ser entendido, né? Sem ser só mais belo até, né? Sem ser só anatomia. Então, na verdade, numa paisagem como aquela, tem a anatomia do bicho ali, tem o conhecimento de como ele poderia ter sido baseado nos bichos que estão próximos a ele e preservar o esqueleto. Você tem os animais que interagiam com ele, né? Então, que estava lá a paleocologia daquele lugar, né? E aí você tem a paisagem. Então, como era essa paisagem? Era mais seca? Era mais, né? Como é que era o solo? Era arenoso? Então, pode ter caverna, pode ter portal, pode ter isso ou não pode ter montanha? Como é que era a vegetação? Bom, aí você tem uma representação. Só que a gente, no livro, tinha a possibilidade, e é o que eu queria, assim, fazer essa camada da narrativa. Então, nós pensamos, não sei muito bem se é a pergunta que você fez, eu já estou me estendendo assim, mas eu quis pensar no livro como uma jornada para um herói que é o nosso dinossauro, né? Os dinossauros brasileiros, eles surgem aqui, então, mas eles surgem de uma catástrofe, né, que aconteceu no final do período Permiano. O Brasil era maravilhoso no período Permiano, né? A gente tinha salamandra aí, sapos de 9 metros de comprimento. E aí isso foi um golpe assim na Terra, deu uma crise, e na crise as coisas acontecem. Então foi um chamado para uma aventura, né? E aí chamou o nosso herói, que começa lá num Sacissaurus, né, uma prévia de um dinossauro, para ele passar por essa, superar, aprender as suas habilidades ali e viver o clímax, que é o meteoro final, né? E sobreviver como as aves, né? Então ele renasce como a fênix no final. E essa paisagem que você citou, ela é a paisagem que abre o futuro dos dinossauros. É o primeiro momento que a gente vê o nosso herói atravessar o portal para esse mundo do Mesozoico. Então eu quis fazer uma paisagem que tivessem nuvens de um amanhecer, que tivesse até curvado. Eu lembro da gente discutir isso, eu e a Nelly, e eu falava, cara, mas eu quero botar um portal aí, deixa eu curvar as nuvens. Não, beleza, pode curvar. Aí eu curvei as nuvens para que de uma forma subliminar parecesse que as coisas estavam convergindo para aquela luz, e ele estivesse olhando ali o futuro da civilização não, né, da espécie dele, né, do grupo dele. Então ele tá, por isso que ele tá em cima como Simba, nascendo ali para um novo dia, né, uma nova era no Brasil. Então, no livro e em todas as obras que eu posso, eu penso em camadas assim. Então, tem uma obra que eu fiz assim, recentemente, que tinha que representar aquele Sousa Titã, que é um dinossauro saurópode, daqueles pescoçudos, que deixou um rastro e preservou um osso só, lá em Sousa, na Paraíba. E aí eu pensei, como fazer isso, cara? Então eu pensei, no ambiente primeiro, beleza, mas que cena vai ser essa? Bom, aí eu pus a família dele atrás, ele é um jovem, não é um adulto, e aí eu queria que ele estivesse atravessando um lago, uma poça d'água, deixando para trás a família dele e indo em direção a um arco-íris com a chuva e o sol, né? Então a família dele estava querendo que ele não fosse ali, e aí você tinha um predador atrás e ele tá tomando uma escolha de entrar para a eternidade, que é deixar as pegadas dele e sobreviver, né? Então eu nunca nem falei disso assim, mas eu gosto de fazer as telas pensando nisso também, cara. Nossa, que muito bacana isso, muito bacana. Agora você me falou da jornada desse dinossauro e eu me lembrei de um filme, de um desenho animado, na verdade, que eu gostava muito quando era criança, que era Em Busca do Vale Encantado, né? Você assistiu, assistia também, Assisti assistiu demais, muito. pô.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu tava Ele pensando foi um... aqui, pode falar, desculpa. Pode falar. É porque Não, às que vezes ele a gente vai, foi, às vezes a gente foi um vai se filme atropelar um pouquinho por conta do delay, né? Mas pode falar. Não, é que aquele filme ele ditou muitas gerações, né, cara? Tem muita gente que escolheu paleontologia, foi primeiro tocado pelo Vale Encantado. É verdade. E agora eu estava pensando assim, Rodolfo, numa diferença que agora, a minha lembrança de infância talvez esteja me traindo, mas eu estava pensando aqui numa questão sobre esses dinossauros, né? Eles eram muito diferentes dos dinossauros, por exemplo, do Jurassic Park, né? E aí você vê que houve uma mudança muito drástica. Claro, que a gente está falando de desenho animado para criança, e depois Jurassic Park é um filme com animação gráfica para, né, um público mais abrangente. Mas houve uma diferença muito gritante aí entre a forma como se via os dinossauros e a forma como agora a gente vê esses dinossauros através, por exemplo, da paleoarte, ou essa diferença não é tão gritante assim, é só uma readaptação? Cara, eu acho que a paleoarte ela vai sempre seguindo a ciência, né? Então a ciência ela vai evoluindo sem parar e a paleoarte vai refletindo isso aí. Inclusive, ela reflete até os movimentos artísticos que a gente vive no momento, eu acredito, sabe? Porque a gente está vendo e sendo bombardeado com milhões de coisas, então a gente sofre uma influência aí, né? Então eu acho que até ali o final da década de 80 e começo da década de 90, a gente tinha uma visão sobre dinossauros. Aí veio aquele cara, né, o Ostrom e o Robert Baker, e falou, não, peraí, esse bicho aqui tem sangue quente. E se ele tem sangue quente, então ele devia ser mais ativo. E aí eles fizeram uma revolução, cara, com os artigos que eles publicaram e as propostas e as réplicas e tal. E eles chamaram isso de renascença dos dinossauros, né? Então foi um movimento mesmo na paleontologia e, por conseguinte, na paleoarte, que ali no início da nossa visão. E aí o Jurassic Park, ele veio nesse momento, pegou tudo que a gente sabia nesses 200 anos e traduziu em 2 horas, né? Então ele contou tudo, de uma vez ali. Coisa que o Vale Encantado, que foi feito um pouquinho antes, ainda não tinha pego. Então a gente ainda tinha uma visão em busca do Vale Encantado, assim como nos outros filmes, de dinossauro mais sangue frio, mais tranquilo, no pântano, aquela coisa, né? Mais, eu não sei nem, mais vintage, né, cara? Mais retrô, assim. E aí o Jurassic Park ele foi lá e acabou com isso, né? Ele meteu o pé na porta, assim, e falou, não, peraí, dinossauro não é isso, dinossauro é assim. E todo mundo aceitou e foi. E aí, desde então, a gente aprendeu, nesses 20 anos, pós-Jurassic Park, a gente aprendeu mais do que nos 200 anos antes do Jurassic, né? Então agora a coisa transformou de novo e nós estamos numa nova revolução, um novo movimento artístico, científico em relação aos animais extintos, que seria ver os dinossauros mais sofisticados, mais fofinhos, menos musculosos. Agora eles têm pelos, né? Agora eles dormem, eles não usam cocaína, né, cara? E fica que nem louco comendo e babando o tempo todo, né? Então agora você vê os dinossauros, eles estão namorando, eles estão dormindo, né? Eles estão chocando um ovo, coisa que antes não tinha. E isso é um novo movimento, assim. Eu peguei essa onda, eu acho. Quando eu cheguei e falei, cara, não, esses bichos são animais, eu quero representar eles como animais bonitos que são. Quero emprestar minha visão, da minha admiração por eles, para as pessoas verem o tanto que eles são legais. Então já tá diferente agora, né? Eu vejo que realmente, eu estava conversando esses dias, porque inaugurou um parque aqui em Salvador, a prefeitura requalificou um ambiente onde tem uma pequena lagoa, e eles chamam de Parque dos Dinossauros. Então eles Ah, colocaram algumas estátuas de dinossauro dentro de umas cercas, fazendo muito barulho, assim, né? Então as crianças veem os dinossauros lá no cercadinho e gostam muito de brincar por lá. Aliás, ontem, por exemplo, teve alguma aglomeração nesse lugar, né? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? tô. Pronto, ontem tem alguma aglomeração lá. Mas os dinossauros, boa parte deles ali, tem aquela cara de mal, aquela cara de, eu tô aqui e eu vou pegar você. Então agora a visão é outra, né? A gente pode criar o dinossauro com carinha de mal, o T-Rex que vem de lá querendo pegar todo mundo, mas pode fazer um negócio mais bonitinho também, né? Pode fazer um T-Rex sorridente, né? Sem mostrar os dentes, por exemplo, porque agora a gente sabe que ele deveria ter lábios, né? Mas É, é porque isso chega primeiro
na arte que está relacionada à ciência, né? Então, porque a gente está fazendo paleoarte. Esse tipo de exposição não é paleoarte, ela é uma paleoimageria, é uma imagem relacionada à paleontologia, mas que não tem um valor didático ou informativo, é um valor de entretenimento. Então, esse vai pegar essa onda atrasada. Daqui uns dias, eles vão adaptar os modelos, e aí a empresa que produz em grande escala vai fazer dinossauros mais sofisticados, mais, né? Então, sempre vai ter um delay aí para o final. Entendi. A real é, imagina, Agora, a gente descobre um fóssil 10 anos atrás e só agora que ele vai chegar na mídia, por exemplo. entendi. Eu só falando aqui um pouquinho com o pessoal. Olá, pessoal, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. A gente está conversando com o paleoartista Rodolfo Nogueira. Está falando com a gente um pouquinho aqui sobre a sua arte, essa arte de, como ele diz, recriar dragões, né? Então, a gente vai pedir para vocês compartilharem a nossa live aí, apertando esse aviãozinho. Vocês todos que estão aqui agora, que ainda vão chegar, né? Porque tem gente que assiste a live depois, algumas pessoas me avisaram que vão assistir depois. Mas, olá a todos. Com vocês, nosso querido Rodolfo Nogueira. Agora, Rodolfo, deixa eu te perguntar uma questão que eu fiquei intrigado. Eu vi em algum lugar, não, creio que foi no seu canal do YouTube, que você fez uma recriação de uma cena de Jurassic Park, né? Então você transformou lá o Velociraptor, se eu não me engano, em como é que foi? Como é que foi isso? Cara, eu fiquei pensando, nossa, pô, eu fiquei um pouco decepcionado com o filme, porque eu esperava que ele traduzisse esses 20 anos de novo, então que a gente visse dinossauros de verdade, né? Assim, mais acurados. E aí eu me inspirei pelo Jurassic Park, só que aí eu estudei os bichos e aí acaba que você tem uma expectativa de que aquilo vai te atender, né, cara? Que você vai ver um dinossauro de verdade. E aí não dei conta de ter essa expectativa sanada, porque aí eu já estava com uma visão dos dinossauros que era mais moderna do que a do filme. Aí aquilo eu pensei, pô, e agora, né? Eles perderam a oportunidade de contar para a humanidade que as aves são dinossauros de verdade, que eles têm até penas. Ah, mas o povo não ia gostar, aquela coisa, dinossauro com pena é horroroso, não mete medo em ninguém. Mas eu te garanto, cara, que se eles botassem a Blue, só a Blue, os outros Velociraptor não, mas se botassem a Blue, iridescente, sabe? Quando o beija-flor, você vê as penas do beija-flor mudando de cor. Se eles fizessem isso com a Blue, cara, todo mundo ia amar a pena em dinossauro, porque ela virou a heroína do filme, né? Aí eu pensei, nossa, que ruim, né? Depois eu tive uma sacada. Eu falei, não, cara, isso é ótimo. Isso me dá a oportunidade de contar, em vez do filme contar. Então eu vou fazer a minha parte. Aí eu fiquei com a vontade de fazer a versão E a Folha de São Paulo tinha me convidado para fazer uma versão dos bichos acurados do filme, uma matéria no dia do lançamento, assim, para o primeiro Jurassic World. Aí na hora que veio o segundo, eu falei, não, cara, eu vou fazer esse bicho animado e vou mostrar o tanto que essa Blue poderia ser bonitinha se ela tivesse pena. Aí eu peguei o crânio do filhote de Velociraptor, coloquei pena do jeito que ele deveria ser e fiz ela iridescente, igual eu pensei que poderia ser, com as penas estruturais mudando de cor, né? E aí eu fiz eu mesmo como Owen. Aquilo foi muito legal, né, cara? Foi E aí mesmo. fiz uma exposição no shopping aqui da cidade, com um monte de desenho. Aí chegou um pai lá e falou, pô, só isso a exposição? Falei, nossa, cara, só isso. Eu passei 10 anos fazendo esse negócio. Ele, cadê o dinossauro pra você passar a mão? Aí ele deu um passo pro lado assim, tinha um menininho de uns 5 anos, cara, com o braço cruzado, assim, um beição e as lágrimas, cara. Porque ele tinha visto eu mexendo no dinossauro, ele achou que ia mexer no dinossauro, tadinho. Aí, Ah, aí eu falei, pô, não deu, cara. Na verdade, aquilo era uma propaganda, né? Era uma montagem. Mas aí eu tô fazendo agora uma réplica, um fantoche, né? Uma escultura em fantoche que você pode passar a mão no bicho, interagir com ele urra, pôr no colo, para esses eventos, assim, sabe? Então foi graças a esse menininho. olha só, Graças a... eu vi que a Alessandra me falou aqui que o filho dela de 4 anos, Alessandra Nara, meu filho de 4 anos é fascinado por dinossauros. Desde que a gente criança, que a gente vê esses animais, assim, mesmo aqueles animais mais diferentes que a gente via na nossa infância, né? A gente fica fascinado com essa história, né? E a sua história também começa na infância, né? Eu achei bem bacana, porque eu, por exemplo, fui fascinado por dinossauros, por desenho de dinossauros,
mas eu nunca fui atrás. Eu pensei uma vez em paleontologia por conta de Indiana Jones, mas nunca por conta de dinossauros. E aí eu Olha. vejo que você foi atrás desse sonho, né? Então, eu sou meio aquela criança que não sai, não mudou de fase, né, cara? Eu fiquei preso lá naquele momento. Eu acho incrível mesmo. Eu não sei direito por que eles exercem tanto fascínio assim na infância, cara. Mas eu já li umas pesquisas e já fiquei pensando. Tem uma questão também de ser um assunto que eles conseguem dominar mais facilmente. E como eles são feras gigantescas, né, com muitos nomes, são como os feitiços do Harry Potter, né, cara? Então eu acho que quando eles falam esses nomes, eles se sentem dominando essas feras, assim, eles são domadores. E aí eles são especialistas, muito mais do que os pais. E aí é o primeiro assunto que eles se tornam maiores, né? Que eles são melhores do que o professor dele, do que o pai, do que o médico. Então eles se sentem grandões, cara. Eu acho que é por isso, eles se sentem importantes quando eles sabem sobre dinossauro. Vai ver, tem alguma coisa a ver aí. Mas comigo eu acho que não foi por aí, não. Eu não fazia muita questão de ostentar assim, o meu conhecimento, não. Mas eu sentia uma coisa no museu daqui, assim, que era, uau, aquilo, eu precisava ficar me alimentando daquilo. Então eu ficava visitando, sabe? Assistindo o filme repetidas vezes. Eu arrumei um jeito de ligar o videocassete da minha mãe no som, coitada. Quebrava o barraco lá, porque ligava na maior altura e todo final de semana eu tinha que assistir. Né? Já era rotina. Né? Então, assim, não sei direito por que é, cara. Em mim causava esse maravilhoso. E foi tão maravilhoso assim que você foi um dos responsáveis pela criação do Geoparque daí, né? Então, não sei se responsáveis, assim, mas eu tive o privilégio de participar desde o comecinho, né? Que o Luiz Carlos, que é um professor da universidade, foi diretor do museu aí quase 30 anos, ele sacou que merecia virar um geoparque. E eu já tinha me apresentado a ele por causa do projeto de iniciação científica da faculdade, né? Então, eu tinha uns 19 anos, assim. E aí ele começou, cara, você não consegue fazer uns desenhos aqui? Nós estamos imaginando um museu novo, um trem de ferro, um jardim paleobotânico. Falei, cara, nasci para isso, deixa comigo. E, nossa, eu nem sabia mexer nos programas. Aí eu corria, aprendia, fazia e a gente ia vendo. Então eu acostumei com o Luiz Carlos desde lá, faz, sei lá, 15 anos agora. Eu desenhar o que ele idealiza, dou meu toque, aí ele pega isso e nós vamos apresentar para os patrocinadores. E aí, felizmente, fomos conquistando uma galera bem grande, aí a prefeitura abraçou, o Sebrae, a BCZ, e aí, cara, todo mundo falou, não, é isso, Geoparque é o futuro do Uberaba realmente merece ser uma cidade turística. E aí começaram a me convidar, não, você consegue fazer o logotipo? Eu falei, não, vou tentar. Você consegue fazer uma praça, imagina uma praça nesse lugar aqui que a gente descobriu um fóssil. E aí eu fiz, e aí a gente conseguiu e realizou, cara, e começou. E agora, essa praça, por exemplo, que é um exemplo de 6 anos atrás, acabou de ser inaugurada, né? E aí estou fazendo os dinossauros agora para colocar lá. Então, realmente, assim, eu me sinto privilegiado de estar, não como responsável, mas como Participando do projeto, né? participando, o privilégio de estar participando e influenciando até, né? Assim. Agora, como é que é a aceitação do pessoal aí? Agora tá ficando legal, eu sinto, assim, uma aceitação maior, mas há 2 anos atrás, cara, por exemplo, eu dava uma entrevista, lembro de um caso eu dando uma entrevista pro jornal, e aí pessoalmente, assim, e aí eu falei, nossa, eu acho que seria muito legal você falar do Geoparque. E ele falou, não vou falar. Eu, como assim, cara? Não acredito nessa ideia. Eu falei, pô, mas você é um polarizador, um filtro das informações que precisam chegar na população. E essa ideia é inegável que é legal. E aí eu falei do Geoparque, como é que seria e tal. E aí, beleza, ficou por isso. Mas quando ele publicou um parágrafo sobre o Geoparque. Eu fiquei muito feliz. Então, eu vi que, assim, como ainda é uma cidade que está numa fase de crescimento, a gente ainda está deixando de ser uma província, sabe? Uma mentalidade provinciana ali, uma coisa para ficar uma cidade que a gente torce pela abundância de todo mundo. Então, até então, como todo mundo se conhece, e aí conhece os podres do passado de todo mundo, você acha que ninguém merece nada de ser bom. Então, a cidade é pautada ainda na inveja, na tristeza, da alegria do outro, né? E aí,
por isso que, assim, boicotam muito a ideia de fazer a cidade prosperar. Sem querer, é de uma pisada num dinossauro a uma matéria errada, sabe? Ou uma matéria que não dá valor, ou uma falta de matéria. Mas isso está mudando, cara. Felizmente, eles vão ver, não vai ter jeito, né? Porque é um negócio que é unânime, cara. Não tem o que fazer. Nós vamos... Uberaba vai ser muito legal ainda. E o projeto é maravilhoso, eu andei procurando, assim, para saber, entender direito. Eu acho muito legal mesmo. Agora, eu fiz essa pergunta porque há alguns anos, um amigo meu, que é engenheiro, ele chegou muito, ele viajava, né, fazendo empreitadas pelo Brasil afora, e ele chegou super chateado aqui de volta à Bahia, né? E eu perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele falou que é muito chateado, que a obra dele tinha sido parada por conta da descoberta de um sítio de fósseis. Não me lembro se no Rio Grande do Sul ou no Paraná. Então a obra teve de ser embargada por causa dos fósseis. Eu disse para ele, uai, mas isso não é... Uai, não sou mineiro não, sou baiano, mas... Ô, gente! Isso aí não é uma questão legal? Você descobrir história, redescobrir, né, esses animais. E ele me disse o seguinte, o passado tem que ficar no passado, a gente agora tem que progredir, a ponte tem que ser construída. Eu acho que isso, para mim, no momento, foi uma coisa chocante, mas parece que hoje em dia, a visão das pessoas está mudando um pouquinho. Não sei se você, como envolvido aí com a questão da paleontologia, da paleoarte, se você também tem essa percepção de que há mudança, ou se ainda há muita resistência em relação à preservação desses fósseis e trazê-los de volta, né, para o conhecimento das pessoas. Eu acho que tem mudança sim, nós melhoramos muito, mas ainda não significativamente, cara, ainda falta muito chão. Isso aí de parar a obra na verdade é uma ilusão, cara. Você só embarga uma obra se precisar disputar judicialmente, porque eles não estão deixando explorar e está comprovado que tem fóssil lá. Então, se isso acontecer, aí você vai desenvolver um processo aí e esse processo vai acabar no embargo da obra. Isso aconteceu aqui há 20 anos atrás ou mais, um pouco mais. E por causa disso ficou uma fama assim na região. Então, por exemplo, você vai entrar onde eles exploram cal, né, a calcário triângulo. Você tem que entrar escoltado, porque tem tanto fóssil, cara. Chove fóssil assim, ó, eles explodem bomba e voa fóssil a 150 metros de distância, cara. E aí eles têm medo de parar a obra. Mas não vai acontecer. A gente tem casos aqui no centro da cidade, literalmente no centro da cidade, em que acharam 2 dinossauros de bruços, assim, numa construção de um prédio, e aí eles não pararam a obra, porque era no estacionamento do prédio, o próprio dono da obra, não sei como é que chama lá, os caras que tomavam à frente, né, que estavam construindo aquilo. Chefe de obras, né? Não só, mas o dono mesmo da empresa, eles perceberam aquilo, o valor, falou, cara, peraí, tem fóssil mesmo. E aí eles disponibilizaram as máquinas para ajudar. Então, assim, em 2 meses, tinham escavado os 2 dinossauros, todos, sem parar um minuto, porque você está trabalhando aqui, a obra está sendo construída aqui, aí você reveza, troca, entendeu? E a máquina vai ali, ajuda, guindaste, monta. Então, na verdade, a cultura daqui está mudando bastante, coisa que a gente, por exemplo, não viu na época de construção do shopping novo. Destruir os fósseis, foi a maior escavação de rocha da Formação Beraba da história da nossa cidade. Formação Beraba é onde tem os fósseis, né? E aqui a cidade está inteira em cima dessa formação. E, cara, não deixaram. Eles estavam super influentes, assim, com gente grande e mais poderosa. E mesmo com as lutas judiciais, não teve jeito. Perdemos tudo e nem sabemos o que tem lá. Assim. Então, foi no mesmo terreno, na parte superior, que nessa outra construção de uma outra empresa, descobriram os 2 dinossauros inteiros. Então, na verdade, é uma má fama, pautada em casos do passado em que teve que ter conflitos, assim, mas hoje não tem que ter isso mais, cara. Então, na cidade já tem uma lei, todas as obras têm que ser monitoradas, porque é muito fácil de achar. As coisas precisam mudar, mesmo que lentamente, elas precisam mudar. Eu acho que quando a gente começa a conversar sobre essas questões, eu acho que as pessoas começam a ficar mais
conscientes das coisas, a importância das coisas, né? E aí, de repente, a gente vê mudança por parte mesmo da população, né? Da opinião pública. Agora, você falou do shopping aí, e eu me lembrei de uma coisa que eu também só descobri recentemente. Eu acho que está havendo aí uma ressurreição da ideia de querer buscar as coisas do passado, especialmente os fósseis, os dinossauros, os animais assim. E o Google, se você colocar lá o tiranossauro, você vai poder ver em 3D. Você aponta a sua câmera para qualquer lugar da sua casa e aparece um dinossauro no seu celular dentro da sua casa, né? E aí, antes do Google fazer isso, que eu só descobri isso agora, não sei se o Google já tinha feito isso antes, eu descobri essa semana, 2 semanas atrás. E aí, eu vi que você fez algo parecido aí num shopping, né? Foi o pessoal sentando no chão, vai brincar com o dinossauro, vai ser aquilo fascinante. Como é que a gente faz para fazer isso acontecer no Brasil todo através aí da sua arte, rapaz? Como é que é? Nossa, eu que pergunto, cara, como é que faz para chegar isso em todo lugar? Isso é espetacular. Mas foi uma oportunidade muito legal que o shopping parceiro, esse shopping é o shopping antigo da cidade, né, que a gente chama de Shopping Uberaba, e ele sempre foi muito parceiro comigo, assim, nós fizemos muitos projetos juntos, e esse foi o último. E aí me convidaram para fazer um aplicativo e para as férias eu falei, nossa, cara, vamos fazer de realidade aumentada, né? Vamos botar esses dinossauros vivos aí, os de Uberaba andando pelo shopping. E deu muito certo, cara. Foi um sucesso, teve 1.300 downloads em um mês de acesso, assim. É pouco, mas você pensar no tamanho da cidade. Mas, cara, você pensar em movimento de shopping, em gente disponível para baixar um aplicativo, sabe? E o que aconteceu foi que as crianças piraram e os pais baixavam para brincar com elas. Então, a gente foi a família brincar. Então, não tinha ninguém vendo sozinho. Então, eu imagino que foi o dobro disso tudo, pelo menos, que viu os dinossauros de Uberaba andando lá. E aí, depois que esse projeto saiu na mídia e tal, eu recebi muitos pedidos de orçamento para fazer o projeto em outros lugares. Mas isso era janeiro, né, cara? E aí, assim, fim de janeiro. E aí veio a pandemia. Então, a gente não fez ainda. Eu já fiz 3 aplicativos de realidade aumentada, mas esse ano passado acabou. Assim. Aí eu acabei me envolvendo num projeto que tem a ver, que é uma realidade aumentada, só que coletiva. Então você se vê num telão, como um espelho, né? E aí mais pessoas podem ver ao mesmo tempo e interagir ao mesmo tempo. Aí é um documentário, e aí consegui terminar em julho, e você passeia pela pré-história do Brasil em vários lugares, em vários tempos também, e aí os dinossauros entram, brincam com você, você dá comida, passa a mão, e aí a narração vai falando, vai contando o que está acontecendo. Então, você viaja no tempo, né? É um documentário em que você se vê no documentário. E é usando a realidade aumentada. Então, eu acho que foi já partindo desse movimento, assim, de usar a tecnologia junto com a ciência pra gente, e a arte, né? Para entreter. E aí, quando você entrete com tecnologia, ciência e arte, você educa, né, cara? Inevitável, assim. E aí, eu acho que É está verdade. acontecendo. É verdade. Agora, você falou anteriormente sobre a questão lá do parque, e agora você falando aí sobre a realidade aumentada, e eu fiquei pensando o seguinte: quando eu vejo um quadro, por exemplo, de Da Vinci, se eu vejo, por exemplo, João Batista, eu sei que aquele cara que pintou João Batista é o mesmo cara que pintou a Mona Lisa. E eu fico perguntando o seguinte: eu sei que precisa haver um rigor científico, mas o que o rigor científico não consegue te dar, eu digo, as, o conhecimento que a ciência ainda não consegue passar para você, você precisa de ativar a sua imaginação através do conhecimento que você já tem, e aí você criar os seus dinossauros, você criar os seus animais extintos. Eu consigo ver, através da licença artística, a sua assinatura nos dinossauros. É fácil a gente bater o olho e falar, poxa, olha Rodolfo ali. Quer dizer, não estou chamando você de dinossauro não, hein? Mas olha o Rodolfo ali, naquele dinossauro que ele fez. Tem como a gente perceber isso na sua arte? Eu posso saber que é Rodolfo e não o cara lá do Japão? Eu que te pergunto. Será que você consegue identificar qual é a minha arte e qual é a de outro cara? Não, na verdade, cara, muita gente me fala isso, assim. Muita gente me marca às vezes, nem vê meu nome e fala, cara, essa obra só pode ser sua. E eu fico pensando assim, os fotógrafos, né? Você vai ver fotógrafo de natureza. Você pode ver 100 fotos de leões do mesmo espécime, né? Daquele mesmo indivíduo lá na África, e todas as fotos dos 100 fotógrafos vão ser diferentes.
porque eles estão retratando a mesma coisa, com o mesmo rigor, mas cada um tem um enquadramento, uma escolha de iluminação de momento, né? Uma pegada de narrativa. Então, enquanto um vai estar brincando com o filhote, o outro vai estar arrancando a tripa de uma zebra, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que no futuro, se a gente homogeneizasse mesmo o conhecimento que a gente tem dos dinossauros, então todo mundo chegasse no máximo que dá, todos os paleartistas, a gente ia representar animais muito parecidos, de fato. Eles seriam muito parecidos. Mas em todas as obras a gente teria uma atmosfera diferente, uma escolha de posição de árvore, de ângulo, de perspectiva, do ângulo da câmera, né, a distância focal. Eu acho que ainda assim seria muito diferente, sabe? E aí eu acho que essas coisas também são ditadas pela influência que a gente sofre, das coisas que a gente viu quando era criança, dos artistas que a gente admira, né? E aí é por isso que as obras são tão diferentes assim. Mas eu acho que a minha obra é fácil de identificar, porque, por exemplo, em todas elas tem tempestade. Eu adoro tempestade, cara, mas não a tempestade em si. Eu gosto do pré-tempestade, quando você sente o ar eletrificado, assim, aquela sensação estranha, que você não sabe o que é direito, e é aquela prévia da tempestade, que o céu está nublando e estalando, antes de cair a chuva. Eu adoro esse momento. Então, em quase todos os meus desenhos tem uma nuvem que você vê ali, pelo menos uma nuvenzinha no horizonte, tá chegando com tudo, entendeu? E aí tem coisas da hora que eu gosto, assim, eu gosto muito do horário das 5h30 às 6h30 para desenhar. Então, a iluminação das minhas obras são avermelhadas, elas são mais laterais, mais baixas. Eu tenho algumas no meio-dia, algumas 3 horas da tarde, umas de manhãzinha, outras de madrugada. Eu gosto também de ver outros momentos, mas em todas elas eu gosto de atmosfera, né? Então você vê a perspectiva tonal, as árvores estão mais fundas, elas estão mais desbotadas, e as montanhas, né? Aquela coisa assim. Gosto também das moscas que estão voando e refletindo o sol. E isso acho que são elementos que às vezes a gente não encontra em todas as obras, né? Aí quando você junta todos os elementos numa só, você fala, bom, esse aí deve ser do Rodolfo. Valeu a dica. Tá olhando Um sempre cara me agora aí. falou uma vez que a minha obra era muito romântica. Eu falei, nossa, cara, eu adoro o movimento romântico mesmo, né? E ele falou, não, mas procura o artista tal. Eu não lembro mais o nome do cara. Mas quando eu olhei a obra, cara, realmente tinha muitos elementos que eu uso nas minhas obras, assim. Então, eu acho que as minhas obras são românticas. É uma perspectiva, né? Uma maneira de ver. Porque a gente para pensar na arte, e realmente qualquer tipo de arte vai trazer o que a gente é, vai trazer a nossa alma para ela, né? Eu acredito que a sua alma romântica, nessa recriação, né? Nesse querer trazer de volta a vida, mesmo sendo esse gigante, eu acho que Idealismo, né? eu acho que é uma visão bem interessante. Agora, quando a gente para pensar, agora a gente está falando, obviamente, da questão pessoal, do Rodolfo aí pintando esses animais. Mas quando a gente vai parar para pensar no rigor científico que a gente tinha falado anteriormente, como é que você faz para chegar nele? Por exemplo, eu sei que quando a gente vai ver o DNA de alguém através dos restos mortais, a ciência já consegue dizer se o cara tinha olho claro ou escuro, pele clara ou escura, cabelo de tal textura. Com os dinossauros isso não é possível, você precisa fazer uma pesquisa muito grande para chegar, pô, esse dinossaurozinho que eu me apaixonei por ele, que é, especialmente pelo nome, né? Saturnalia tupiniquim. Quando você chegou para criar aquele ali, você fez uma pesquisa que demorou muito tempo. Como é que é esse rigor para você? Cara, o primeiro passo é a reunião de todos os dados que você precisa sobre aquele bicho. E é um que a gente chama de briefing no design, né? E aí eu até propus esse termo para a gente definir essa metodologia. Então você primeiro tem que fazer um briefing. Você pode fazer isso entrevistando um paleontólogo, lendo e, obviamente, lendo os artigos científicos, analisando o fóssil, medindo e tal. Então, a primeira coisa que eu faço é isso, assim, é me alimentar, nutrir o meu cérebro de tudo que está disponível sobre aquela espécie ali. E isso muitas vezes eu evito de me nutrir com espécies que já foram desenhadas por outros caras. Assim. Então, nesse momento, ainda não olho o bicho vivo. Não me interessa ele vivo. Eu quero saber como é que ele era. E não como é que pensam que ele era, entendeu?
E aí eu busco isso no artigo científico, em primeiro, no artigo científico relacionado às espécies que cercam ele na árvore da vida, assim, né, na filogenia dele, porque muitas vezes esse bicho não preservou todas as partes, né, então a gente precisa preencher essas lacunas com parentes. Né? E aí, isso me dá o esqueleto dele. Né? Eu consigo, então, reconstruir o esqueleto. E aí, você reconstruir o esqueleto, você tem a estrutura do animal e você tem as marcas que a musculatura deixa no osso. Então, a gente tem uma cicatriz no osso por causa da força que o músculo faz. Dependendo dessa força, o osso muda de forma. Então, a gente consegue reconstruir, baseado nos animais atuais, aonde estava cada tendão e cada fáscia de conexão de cada feixe muscular. E aí você tem o volume do bicho, né? Então, você já vai saber se ele era gordinho, se ele era magrinho, né? Basicamente, por exemplo, os dinossauros, não sei os dinossauros em si, mas se você for construir um crocodilo, os crocodilos, eles não têm uma camada de tecido adiposo. É pele sobre músculo. Ele só tem gordura embaixo do músculo peitoral e na barriga. Então, você já sabe que aquele músculo ali vai estar por baixo da pele, que ele não é gordo. Não tem jeito dele ser gordo. Ele não tem gordura no corpo dele. A gordura vai estar só em alguns pontos. E isso já ajuda a definir, então, um volume parcimonioso. E aí você olha as espécies atuais também, traça os padrões de coloração, de textura, se ele não preservou essas coisas. Né? E aí depois você tem que fazer o ambiente. Né? Então, no sedimento, às vezes você encontra, mas às vezes você não encontra aqui em Uberaba, mas encontra ali no Prata, sei lá, ou encontra na formação da Adamantina, muito próximo, aí você consegue identificar as espécies de plantas que estavam lá. E aí dá para fazer. Olha, legal. Eu tô vendo que as pessoas estão fazendo várias perguntas aqui. Eu queria pedir desculpas que não deu para ler todas, que eles vão subindo e eu vou mexendo aqui, aí vai balançando. Mas eu vi que teve uma pedagoga, uma psicopedagoga, que disse que tem um aluno de 12 anos que é apaixonado por dinossauros. E aí ela assistiu a sua entrevista no Fantástico e ela ficou apaixonada e foi procurar tudo em relação a você. E ela manda tudo em relação a você para o menino. Ele está assim doido pela sua arte, né? Eu vejo também que Elizabeth está fazendo uma pergunta aqui. Se você usa algum tipo de modelagem computacional para essa reconstrução? Totalmente. Elizabeth, né? Totalmente, Elizabeth. Assim, na verdade, hoje eu faço todo o processo digitalmente. Antes, às vezes, eu até rabiscava na mão uma ideia, assim, mas hoje eu rabisco na mão, só que no mouse, que é uma caneta, né? Então, eu passo direto para o computador. E aí, eu uso softwares que foram inventados, basicamente, dentro da indústria de cinema de Hollywood, né? Então, os principais são o ZBrush e o Maya. Um é como se fosse aquele lugar que você modela, né? Então, é uma oficina de modelagem, de escultura, você esculpe literalmente, só que dentro do computador. E o outro é onde você cria o estúdio, cria o cenário, cria a iluminação, as câmeras, os movimentos do stop motion, né? Lembra que antigamente você criava os bonequinhos, aí você tirava uma foto dele assim, aí mexia ele um pouquinho, tirava outra foto, mexia um pouquinho, outra foto, e aí você juntava os quadros e dava ilusão. É exatamente a mesma coisa, só que dentro do ambiente virtual. Eu uso para isso o Maya, que é um programa usado e feito para Hollywood, para essas empresas que faz Star Wars, por exemplo, e Jurassic Park. Então, assim, meu processo é todinho no computador agora. Até o processo real, de uma escultura real em tamanho real, começa no computador, e aí primeiro modelo ele, depois eu imprimo isso aí numa impressora 3D. Bacana. Agora, você começou usando uma espuma, alguma coisa assim, logo quando você fez o seu primeiro crânio de T-Rex, eu acho, não foi isso? E de lá evoluiu para a computação gráfica. Então, na verdade, eu uso muito essa espuma ainda até hoje, cara. Ela é minha técnica confortável, assim, é onde eu me sinto confortável. Domino ela. E eu era criancinha, assim, molequinho, tinha uns 13 anos, e um amigo chegou, a gente era parceiro de paixão por dinossauro, desenho e tal. E ele chegou com um bloquinho assim, com um crânio amassadinho, numa espuma verde. Cara, olha isso aqui que a minha irmã trouxe para casa. É uma espuma de arranjo de flor. Eu falei, nossa, que espetáculo. E aí a gente começou a fazer um trabalho na escola usando essa espuma. Então tinha que fazer uma
uma feira de ciências sobre as aves, a gente fez as aves, os vários formatos, né, no floral, nessa espuma floral. E aí depois eu saquei, cara, e se eu mergulhasse isso na parafina, ela ia absorver e endurecer. Aí eu fiz, aí eu construí esse bicho que tá aqui em cima, ó, é o primeiro, Pô, que bacana. é o primeiro Olá. teste com a parafina. E esse lá foi o teste com resina. Daí eu mergulhei ele na resina, a resina fica mais dura ainda, né, do que a parafina. E aí eu já fui melhorando essa técnica, daí eu boto a espuma na máquina, a máquina imprime para mim, daí eu vou lá e faço os detalhes e cubro com parafina, molde, copio para outro material, alguma coisa assim. Então eu tô usando essa espuma até hoje, cara. Porque ela, eu vejo que esse que você fez ali atrás, aquela cabeça. Que animal é aquele? Aquilo é como seria o Uberaba Titan ribeiroi, que é Ah, o maior dinossauro do Brasil. Foi o meu primeiro trabalho profissional. E aí eu fiz isso aí para uma oficina, cara. Eu tinha uma semana de dinossauros, uma semana com crianças sem parar, assim, o dia inteiro fazendo oficina comigo. E eu falei, não, eu vou fazer um modelo do que eles têm que alcançar. E aí a gente faz as miniaturas. Aí o museu amou, foi emprestado para o museu, depois emprestei para um outro museu. Aí o museu daqui pediu uma versão que fosse deles, e aí eu fiz uma outra melhorada em resina, mais atual. E aí tá lá no museu até hoje. nossa, cara, que bacana. Você tem obras, não só no museu aí, né? Mas em Portugal, Argentina, e aí vai pelo mundo afora. Tenho, Então, cara. Nossa, eu tive. Mas, assim, eu acho que a oportunidade mais incrível foi na Alemanha. A gente participar de produções muito grandes, assim. Na verdade, eu acho que tem mais obras lá do que aqui, porque cada projeto tinha 15 obras, né? Um tinha 6 obras, então eu fiz todos os períodos para colocar, estar lá em exposição permanente. E depois eu fiz um outro projeto que esses desenhos que estão aqui embaixo, assim, foram 6 painéis para uma exposição da Mary Leakey, que é uma maior antropóloga da história que descobriu esses Homo erectus, Australopithecus. Eles fizeram uma exposição com os originais, os fósseis, e precisavam das ilustrações para pendurar em banners assim imensos no Hash State Museum. E aí ficou um tempo lá e depois eles passaram permanente no país de origem. Então acho que esse é o mais significativo, assim, mas tem trabalho no Museu da Espanha, nos Estados Unidos, já teve na Argentina, tal. que legal, rapaz. Eu estava pensando aqui, Rodolfo, sobre uma outra questão, que eu esqueci o nome dele, mas eu sei que ele é de Uberaba, mas eu estava vendo as suas ilustrações com ele, e eu vi que ele tem um pescoção, ele é bem alongado, né, o pescoço dele. Eu me lembrei que, até recentemente, não sei até quando, mas os cientistas costumavam pensar que as girafas não emitiam sons. E aí depois eles descobriram que as girafas emitem sons. E a explicação que eu tive em relação ao porquê que as pessoas acreditavam que elas emitiam sons era por causa da questão do pescoço. Que as pregas vocais não davam conta, eu não sei bem o que era isso aí, não. A professora Elizabeth, que é bióloga aí, pode ajudar a gente. Ela acabou de dizer aqui que era bióloga, que ela é bióloga, então de repente ela explica isso pra gente. Mas eu queria saber como é que é isso, porque vocês na Paleoarte não apenas recriam com ilustrações ou com animações, vocês recriam movimento, recriam sons, recriam tudo em relação a esses animais. Como é que é possível recriar esses sons que a gente ouve nos filmes, que a gente ouve nas animações? De onde que vem essa ideia? Pô, ele deve ter tido esse som e aí você joga lá. Na verdade, a gente não consegue saber direito, né? Algumas espécies têm câmeras de ressonância. Você consegue simular até o ar passando ali e você vai escutar o som que ela faria sem a pele, sem, né, um som cru. Ele entende o som dela. É difícil. Algumas espécies já foram fazer isso. Mas a maioria não, né, cara? Então, aí parte do princípio assim, de quem que eles são parentes? Das aves, são filhas deles, vamos falar assim, e os jacarés que são tios, né, que são irmãos do grupo que deu origem ao dinossauro. Os dois fazem som, eles têm audição muito boa, né? Com as aves nem se fala, né, cara? São cantoras, né? E
E o que traz o som também? É comunicação, então, interação social. Será que os bichos tinham muito disso? Ah, é provável. Se os animais que cercam ele, então é parcimonioso pensar, é mais fácil, é mais racional imaginar esse produto de sons. Beleza, já a partir daí tem som. Mas como é que era esse som? Bom, como é que são os sons dos animais maiores? E geralmente são mais graves. Os animais menores geralmente são mais agudos. Beleza. Já é mais uma dica para nós. Tem, no caso, até animais, né, eles têm infrassons, né? São sons que a gente às vezes ouve, mas sente, porque é tão baixa a onda é tão comprida, né? Então a frequência é tão baixa que vibra. E aí você se comunicar por som, porque isso atravessa os obstáculos muito facilmente, né? É, é possível que os dinossauros fizessem uma coisa? É possível, cara. É até parcimonioso imaginar, já que os animais que agora que são muito grandes produzem sons parecidos. Aí a gente vai ter as diretrizes. E aí você pensar que será que eles tinham órgãos voadores, como as aves, ninjas, né? Uma série, que é um órgão muito sofisticado, e certamente veio dele. Então, é muito provável que, pelo menos alguma parte dos dinossauros tivesse uma seringe. É um órgão fonador sofisticadíssimo. Então, beleza, então eles podem se comunicar com ele de uma forma, poderia até falar, né? Igual os papagaios. Vai saber. Igual os Velociraptor do filme, né? Conversa, né, cara? Pede socorro. É possível. E é até provável, assim. Mas aí os jacarés. Os jacarés não têm forma, mas eles produzem sons guturais com a passagem de ar nos tecidos ali. Então é possível que, pelo menos uma parte deles fizesse também. E aí é assim que a gente vai por esse caminho, assim, e o resto preenche com a imaginação e com a narrativa do que precisa, né? Olha que interessante. É cada vez que E a tem um gente vai outro ouvindo. aspecto também, que é Pode a falar. especulação, né, cara? A paleoarte, ela tem uma licença especulativa. É legal que a paleoarte levante questões, né? Mas será que esse bicho fazia isso? Isso é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que abre uma oportunidade de você contrabandear informações científicas na hora que a criança se abre e pergunta isso, por exemplo. Então, eu acho que a paleoarte pode fazer isso também, preencher conjecturas. Assim, tá? Isso é bom porque ela vai, isso aí vai ativando a criatividade. Eu acho que quando você tem essas perguntas e você tenta recriar, achar as respostas, uma pessoa vai ajudando a outra, né? E aí acaba sendo uma questão colaborativa na área e um vai conseguindo achar a resposta junto com o outro, né? Verdade, cara. Totalmente. A ciência é feita assim, né? A discussão. E nesse caso, como a arte está submissa à ciência, então a gente pode discutir também pela arte, né? Oh, mas o que você achou daquela reconstrução que o fulano fez, cara? Viagem, aqueles pelinhos lá. Aí o cara, você viu aquele artigo que nós estávamos, cara, que fala que são muito saudáveis, cara, e a população saudável. Vem cá, rapaz. Eu estava aqui mais uma vez, eu fico ouvindo você falar e as perguntas vão pululando na minha cabeça. E aí eu estava pensando numa outra coisa aqui, que é a questão do paleodesign foi desenvolvido por você. Foi, mais ou menos, assim, na verdade, quando eu pesquisei sobre paleoarte, não consegui encontrar nada, cara. Muito pouca coisa, assim, não tinha quase ninguém, não tinha publicação, não tinha nada. É, Chamavam de. Ouve? eu estou te ouvindo, mas cortou um pouquinho aqui, mas vamos lá, vamos falar Será aqui. que tá aí? Aí, vamos lá. Então, quando eu procurei isso na parte, comecei a pesquisar, eu encontrei muita coisa. Então, eles chamavam de paleoarte obras muito pobres mesmo de informação. E aí eu falei, pô, mas e como é que a gente poderia fazer isso de uma forma mais científica, mais natural, mais realista? Vamos reunir o máximo de dados que puder. Então, foi aí que comecei a escrever uma metodologia que era pessoal no momento, mas que depois ela acabou
com a percepção dos problemas do Renato Pilar, do Mercado Feliz. Falou, cara, não, isso é uma metodologia. Assim, todo mundo usa mais ou menos isso aí, mas ninguém escreveu ainda, tintim por tintim, e eu acho que escrever vai ajudar o palhaço a seguir um caminho mais curto, né? E aí foi assim que surgiu a metodologia do Paleo Design. Então, a gente começou a chamar essa metodologia. Bom, se é a aplicação do design à metodologia, a gente começou a usar Paleo Design para falar sobre o projeto, como um título provisório. Mas aí, no final, a gente não conseguiu pensar em nada mais curto, mais rápido de passar o que era ser feito. E aí a gente propôs para o meio acadêmico esse. E por que parecer, ele foi aceito do cara. Assim, eu nem sei se deveria usar mesmo. A paleoarte já sana, né, já se não precisa de ficar falando muito, mas teve uma aceitação, cara. As pessoas concordaram que aquilo merecia desse. Porque, na verdade, essa etimologia da palavra, paleo, design antigo. Então já não é muito adequado. Quando você pensa em paleoarte, arte antiga, arte rupestre, também não é muito adequado. Mas tem um apio, uma palavra curta, que já traduz o conceito muito rápido. Entendi. A comunidade cortou um pouquinho aí durante o percurso, mas a gente conseguiu pegar que a comunidade aceitou e vocês, mesmo que a paleoarte já havia sido, né, introduzida aí no mundo há algum tempo, vocês conseguiram trazer cunhar aí um termo que a sociedade científica acatou, né? E até hoje a gente, quer dizer, a partir de então, né, a gente consegue começar a identificar essa diferença, né? Que é a paleoarte feita hoje em dia, quer dizer, a arte dessa recriação aí desses animais distintos com o que era feito antigamente. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Que bom. A gente conseguiu entender. Porque o pessoal falou aqui que estava bugando um pouquinho e o Gustavo falou que estava fazendo um eco também. Aí, mas eu acho que deu um eco. Mas deu para a gente entender aí todo o contexto do que você falou, né? Cara, eu tô vendo que o tempo aqui já extrapolou, né? Mas eu quero eu quero te agradecer demais, assim, esse papo super bacana. Eu estou vendo que as pessoas estão falando aqui e todo mundo dizendo que aprende demais com você toda vez que ouve você, aprende mais com você. O pessoal dizendo que vai atrás dos seus vídeos, que passa os vídeos. Tem gente aqui, criança assistindo. A Maria Elisa me falou anteriormente que ia trazer os filhos dela para assistir a live. Eu vi que outras pessoas aqui disseram que tem criança assistindo. Então, você é o tipo de pessoa que agrada gregos e troianos, né? O seu trabalho vai assim falando com as pessoas de todas as idades, de várias idades, né? E de vários ramos também, né? Nossa, cara, isso é incrível. Obrigado, pessoal. Legal. Isso aí é que é o recompensante, né? Você disse uma coisa que você, num dos vídeos que eu vi sobre você, com você, que você agradece pelas coisas todas que você já tem, pelas coisas que você ainda vai ter, né? E eu acho que está aí a resposta, né? A gente tem aí pessoas do Brasil inteiro, eu aqui em Salvador, você aí em Uberaba, e a gente vendo pessoas do Rio Grande do Sul, o Gustavo está na África, e aí você vê pessoas de tantos outros lugares do Brasil e do mundo te ouvindo e aqui fascinado com o que você está dizendo, né? Então é justamente isso, o seu trabalho alcança as multidões. Que lindo, cara. Nossa, fico muito feliz. Acho que isso eu nem tinha pedido na minha lista de gratidão, mas diretamente vários pedidos acho que combinaram isso. Assim. Melhor do que comida, cara. É bem legal, né? Super legal. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez pela sua presença aqui e te agradecer de todo o coração e a você e as pessoas que estão aqui compartilhando, né, desse momento aí de entender, de aprender com você através da sua arte. Agora, você que gosta tanto assim de arte, você que gosta tanto de criações, nessa quarta-feira agora, hoje são 18, quarta-feira, dia 20, às 20 horas,
a gente vai fazer uma conversa com um escritor baiano que foi ganhador, né, do Prêmio Jabuti de Literatura de 2020, que oh, meu Deus, eu estou com o Rodolfo na cabeça. O nome dele é Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior. E ele vai conversar com a gente sobre o livro Torturado, né, que foi o livro ganhador do Prêmio Jabuti, que é a questão da representatividade da mulher no campo, do homem do campo, da mulher negra, da sociedade baiana, nordestina, né, que ganhou prêmios em Portugal e no Brasil por conta justamente dessas questões todas sociais que ele aborda no livro. Né? Na quarta-feira, a gente está convidado também para ouvir esse escritor brasileiro, também como você, está aí tocando a vida das pessoas, né? Brasil afora, pelo mundo afora. Que legal, cara. Vamos falar. Vamos estar aqui. Pronto. Então, um grande abraço para você, grande sucesso. E a gente tá aí. Sempre que quiser falar, a gente tá junto. Cortou o finalzinho, mas eu acho que mais ou menos. Cara, eu agradeço. Massa. Fizeram essas perguntas, cara. Muitas lives. Me deram a oportunidade de falar coisas que eu falei aqui hoje. Eu adorei mesmo. Cara. E parabéns. Nós também adoramos a oportunidade de ter você aqui conversando com a gente. Então, pediram aqui para você mandar um abraço. A Thelma pediu para você mandar um abraço para o Otávio, que tem 8 anos. Otávio. Ô, Otávio, um abração. Que massa. Quero ver os desenhos, hein? Faz desenho. Você tem cursos sobre isso também, né? Você oferece aulas para as pessoas fazerem desenhos, né? Pessoal, se vocês ainda não seguem o Rodolfo, sigam o Rodolfo, porque tem várias dicas lá na página dele. Vocês vão ver os cursos, tudo mais, né, Rodolfo? Na verdade, tem aulas gratuitas, sabe? Que envolvem paleoarte e história da paleoarte, metodologia, técnicas e as técnicas em si mesmo, do trabalho na montadora. Lápis de cor, uma escultura de cimento, filmando, contar como é que faz escultura de baixo custo, esculturas gigantes de baixo custo. Tem algumas coisas lá para comentar. Então pronto, aí aulas gratuitas. Otávio e todas as outras pessoas que estão aqui querendo aprender paleoarte com o Rodolfo. É só lembrem de segui-lo. Se vocês ainda também não seguem nos bastidores, também tem com a gente está aqui. Então, um grande abraço para todos. E todas. Abraço, cara, mais uma vez obrigado, hein? Tá, até a próxima. Obrigado, gente. Abração. Viva a paleoarte! Viva a paleoarte! Tchau.